conhece Sean Connery aí. É que esse povo não vê filme. Vocês ficam vendo esses negócios. É sério. Ficou lindo o banner assim. E eu fiquei, um negócio chique aí, ó. Bel que é assistente aí, é? Muito bem. Na horizontal. Glória a Deus. Gostei desse negócio, viu? Você é mais moderno que eu. Você sabe que eu sou um sujeito, né, antiquado. Ah, é? É mesmo. Faltou as crianças, né? É mesmo. Me empolguei. Venham cá, crianças. Venham, não fiquem tristes, não. Venham cá, eu me empolguei com o Noel aqui. Ih, rapaz, eles queriam ver o vovô pregar. E agora não sei, né? Olha que maravilha. Tudo bem, meus amigos. Estendam sua mão para cá. Isso é a igreja de Jesus. Senhor, obrigado, né, pela vida das crianças. Te louvamos mesmo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los em tudo. Que teu Espírito continue ministrando ao coração deles a tua palavra. Que essa tarde eles possam ser abençoados, edificados. E o Senhor dê graça aos teus filhos que vão estar com eles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já que eu dei essa pausa, tem um casal ali, né? Tem um casal ali, Noel. Pois é. Isso. São amigos de Edinha. Como é que eu esqueço o nome? Sérgio e Tamires. Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui é uma família de vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Tá bom? Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para o Noel. A gente está muito grato a Deus, né, pela oportunidade e privilégio, né? E que o Senhor possa usar a vida de Noel, né? Para nos abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela de Noel. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, Senhor, na congregação ali do Araçá, na vida daquelas pessoas, né, que ele tem pastoreado há tantos anos. E nós rogamos ao Senhor que nessa tarde teu Espírito assim possa usá-lo livremente, que o coração dele possa estar sendo assim completamente cheio com as impressões que o Senhor já trouxe para ele, o transbordar do Senhor na vida dele, e que nossos corações estejam como terra fértil, né, prontos para ouvirem a tua palavra, Senhor. E desde já nós te somos gratos em nome de Jesus. Boa tarde, queridos. Muito bom estar aqui, maravilha. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí, já começa a se alegrar. Amém? Tá aqui, poder ministrar para esses irmãos tão lindos, tão, né, cheios da graça de Deus. Esses irmãos da elite da nossa igreja. Esses irmãos que buscam conhecimento, que buscam a sabedoria. Meu Deus, é muito bom, muito forte para mim esse momento. Amém? Eu me sinto muito feliz. Isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que me chamou. Amém? Não é por nós mesmos, é porque Ele é um Deus de graça, que Ele não chama aqueles que são capazes, mas Ele capacita os que Ele chama. Glória a Deus. Então, eu queria, nessa tarde, noite, né? Primeiro, agradecer, né, pelo privilégio do conselho aqui da Igreja Frutificar, Sal da Terra, em Salvador. E me honrar, né, pelo convite de estar aqui compartilhando algo da parte de Deus. E agradecer mesmo. Agradecer. Aproveitar para parabenizar aos professores e professoras, hoje pelo seu dia, essa comunidade tão abençoadora e tão dedicada. Todos nós, cada um de nós tem um pouco de professor, mas eu quero particularmente parabenizar a todos eles, né, que se desgastam para servir, para ensinar, né, que eles possam ensinar segundo o mestre.
dos mestres, que é Jesus. Amém? De alguma forma, como eu disse, nós somos um pouco professores. Pastores são professores. Eu tenho aqui professores que têm me ensinado nessa caminhada. Amém? Eu quero compartilhar um salmo nessa tarde, nessa noite, né? Vamos falar logo à noite, já estamos entrando. E um salmo que eu tenho certeza que vai transbordar na sua vida com graça, vai transbordar com fé e alegria em seu coração, vai transbordar em profundidade, em percepção, em sabedoria e também vai transbordar na sua vida para a glória do Senhor. Então, esse treino eu não estou acostumado com isso, mas vamos lá, eu não trouxe Bíblia, eu trouxe só esse negócio aqui. Tá bom? Então, você que está aqui no YouTube, vá também compartilhando, vá curtindo aí, pode estar, participe junto conosco, amém? Aleluia! Então, hoje é um dia grande, a semana já começou, nós vamos fazer dessa semana uma semana memorável, amém? Quantos creem nisso? Diga assim, minha semana é memorável e ela começa hoje, amém? Sua semana já começou, acesse isso pela fé. E diga assim, eu creio, eu acesso. Diga, minha semana memorável. Minha semana memorável, eu acesso agora. Abra sua Bíblia aí no Salmo 121. Vamos estar meditando nesse salmo um pouco, mas eu queria dar uma mergulhada em alguns salmos aqui, não só no 121, mas eu quero antes ler uma das orações mais poderosas da Bíblia, para que você possa, de fato, perceber, né, a graça de Deus sobre sua vida, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos nós, por causa do amor dele e da sua misericórdia. Efésios 3,14 diz assim, eu só vou ler, por esta causa me ponho de joelhos, está apagando o Bel. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E diz, dessa resposta está demorando demais, não aguento mais. Davi experimentou isso. Porque aquela prova, aquela aflição dele, aquelas lutas que ele vinha passando, já se demoravam demais. Então, a demora pode levar a sua vida toda. Né? Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. E essa aflição, Jesus não disse quanto é que ia demorar. Ele disse que você ia ter aflição. Né? Então, você pode levar a vida habitando nas tendas com os inimigos, que odeiam a paz, né, mas precisa se posicionar como peregrino na terra de Meseque. Então, essa terra pertence a seu pai. Você conhece sua identidade. Qual é a sua identidade? Qual a nossa identidade, irmãos? Filho. Davi ali já sabia, e a gente vai ver no fim como é que a gente falha tanto em não viver a realidade de quem nós somos. A realidade de filhos que tem um pai amoroso, um pai que cuida de nós. Então, ele queria paz, mas os inimigos daquele lugar, né, que teimava pela guerra. Então, ele diz assim, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Estão entendendo? O momento que nós estamos passando, povos que desejam a paz, o povo de Deus deseja a paz, mas você não queira
que o desejo do seu coração seja o mesmo desejo daqueles que não conhecem o Senhor. Amém? Resta a nós orarmos pela paz e pela paz de Israel. Ele queria paz. Sou pela paz, mas quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Versículo 7. No Salmo 46, 9, né? É que diz assim: é ele, falando do Senhor, né? É ele que acaba com a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Salmo 46, 9. Amém? Vai chegar o dia que o príncipe da paz, vai chegar o dia que o Senhor vai reinar em poder e glória. Talvez você ache que esteja demorando, mas o dia vai chegar e não tardará. Pode tardar para mim e para você, mas ele sabe o tempo e só ele sabe. Amém, queridos? Então essa é a esperança dos filhos de Deus. Essa é a nossa esperança. Diga assim, essa é a minha esperança. Então agora a gente volta para o Salmo 121. Eu já falei do verso primeiro, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Naquele momento, Davi não tinha saído ainda para a passeata até o templo de Jerusalém. Então, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Ele certamente imagina essa cena. Davi, dentro do quarto dele, dentro dos aposentos dele, abria a janela e ele vê o que lá fora? Os montes ao redor de Jerusalém. Então ele olha para aqueles montes. Diante de tanta angústia, ele fez essa pergunta para ele mesmo. Eleva os meus olhos para esses montes. E começou a imaginar de onde me virá o socorro. De onde? Qual é a esperança de Israel? Qual a esperança do povo de Deus? De onde me virá o socorro? São os montes? Ele olha para os montes que representavam a fortaleza, que representavam a segurança da cidade. As cidades arrodeadas de montes, elas significavam que elas eram mais seguras, porque o inimigo teria mais dificuldade em transpor as muralhas. Mas mesmo assim, ele dizia, eu olho para os montes, mas de que adianta se eu estou sendo tão angustiado, a ponto de orar de uma forma tão forte, pedindo socorro ao Senhor? E agora, elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aí no verso 2, imediatamente ele lembra das experiências que ele teve. Ele lembra das experiências que ele teve com o Senhor. E se a gente olhar em vários salmos na Bíblia, a gente vai ver o quanto Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve experiência com o Senhor. Ele disse, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Nós precisamos ter experiências com o Senhor para que a nossa confiança esteja nele, não nos montes, não nas coisas que nós mesmos providenciamos, não na nossa força, na nossa inteligência, no nosso pedigree, mas naquilo que é a sua identidade de filho, no seu pai. Nós temos um pai que cuida de você, que cuida de mim. Amém, queridos? Então, ele olha e diz, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro. Olha o que ele escreve no Salmo 18, eu coloquei na Bíblia NTLH, que eu achei bem mais explicativa, né? Diz assim, lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. No verso 18, quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou, porque Ele me ama. Amém? Eu amo essa passagem, irmãos. Eu vou ler de novo. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo.
O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou, porque Ele me ama. Amém? Que Pai maravilhoso esse nosso Deus. Amém, queridos? Nós precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade, essa experiência de amor com o nosso Pai. E Ele quer isso. Tudo que Deus faz é para nos atrair a Ele. Muitas vezes nós passamos por problemas difíceis na nossa vida, como foi o caso de Davi. Talvez se Davi não tivesse passado por essas dificuldades, ele até hoje, até o fim da vida dele, estaria lá olhando a mulher tomando banho no lago. Mas Deus afligiu ele para que ele pudesse se voltar para Deus. Salmo 119, no versículo 67, 68, se não me engano, diz assim: quando eu fui afligido, eu andava errado, mas agora eu ando nos teus caminhos. Aí ele faz a oração: Senhor, me ensina os teus decretos. A gente só busca o Senhor quando a gente passa por aflição, e a gente quer fugir da aflição sem correr para Deus. Nossa aflição, ela tem um condão de nos levar a Deus. Amém, irmãos? Então, quando ele diz, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Agora, muitas vezes a gente fica imaginando que os inimigos de Davi eram os inimigos, né, das fronteiras, os guerreiros, eram também. Mas o principal inimigo de Davi é o mesmo principal inimigo nosso, o pecado. Amém? E ele nos livrou desse pecado. Ele nos livrou. Ele nos tirou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Nós temos a redenção aí. Nessa libertação do pecado e da morte, que é a consequência do pecado. E ele nos transportou. Ele não nos deixou lá, ele nos transportou. Ele não nos deixou em Quedar. Nós podemos estar em Quedar, morando em tendas, mas nós sabemos quem nós somos. Nós podemos estar habitando neste mundo pecaminoso. E ele disse que nós não vamos sair dele. Ele disse, olha, ele orou ao Pai. Não tire ele do mundo, mas livre ele do mal. Nós somos peregrinos na terra de Meseque. Amém? Então, queridos, o Salmo 121, 3 diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aqueles que te guardam. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, eu não sei quantos aqui são pais. Eu não fui um exemplo de pai. Mas quando um filho meu passava agonia, e passa, eu me levanto para tomar uma atitude. Mas a mãe, que é mais, né? A gente passa essa procuração mais para a mãe. Se a mãe, que é uma mãe, ela não dorme quando um filho está passando agonia, quando o filho está passando por aflições, quando o filho está passando, né, por essas angústias, quanto não ficará vigilante, guardando a sua vida, o nosso Pai Celestial. Jesus fala assim, se vós que sois maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vos dará coisas boas, quanto mais vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então, é a oração baseada na experiência da caminhada com o Pai. Se nós caminhamos com o Pai, nós temos experiência e confiança nele. Quanto mais nós confiamos, quanto mais a gente anda com ele, mais a gente confia. E quanto mais a gente confia, mais a gente ama. E quanto mais a gente ama, mais o nosso coração se torna um coração semelhante ao dele. Glória a Deus. Então,
Salmo 123, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, ele não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Esse guarda de Israel é o nosso Pai, que cuida de nós, que cuidou lá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Veja, quando eu andava com meu pai, lá em Cruz das Almas, quando faz sol quente, que eu ia na rua com ele, meu pai era gordo, assim que nem eu, e eu era magrinho, pequeno, e o sol batia, eu procurava ficar do lado da sombra dele, né? Claro, ele recebia na careca o sol e eu ficava na sombra. Assim Deus faz com você e comigo. Ele diz assim, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De que lado você vai ficar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Aqui está dizendo que o lado da sombra do Senhor é o lado direito. Amém? É isso aí. Eu não sei o que é que você está pensando a respeito, mas é isso mesmo que você está pensando. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Agora, como é que o sol pode nos molestar, né? Durante o dia. Como que a lua pode nos molestar à noite? Ela queima, ela incomoda o sol? Você usa óculos escuros por causa da lua? Lógico que não, né? Você sabe o que é que Deus está falando comigo agora, nesse momento? É que a lua, ela não tem luz própria. Ela depende do sol. E nós dependemos também do sol, da justiça, para nos iluminar. Nós não temos luz própria. Quando nós queremos caminhar com luz própria, nós andamos na escuridão e não vemos a luz. E a Davi, eu acho lindo o Salmo de Davi. Eu estou lendo o Salmo, estou comendo o Salmo, irmãos. Quando Priscila abriu aqui, Salmo 96, eu digo, eita, tomara que... Salmo 90, quando ela falou 90, eu preguei essa semana, Salmo 98, foi bem, a Cedinha estava até lá, não foi ver. Foi bem, rapaz, esses salmos, leiam os salmos que você vai ver. Que coisa maravilhosa, está tudo aqui nesses salmos. Então, o que é que Davi fala assim? O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Por isso nada temerei. Às vezes nós andamos medrosos, acanhados, desencorajados, tristes, alvo de enfermidades por causa da queda da imunidade, porque tristeza, depressão, tira a sua imunidade e faz com que você adoeça. Ela não é o doutor fisioterapeuta ali, ele sabe, né? Então, queridos, o Senhor é minha luz, não podemos ter medo. Então, não queira ser a luz sem o sol da justiça te iluminando. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Guardar de todo mal, no meu entendimento, querido, isso é guardar de mim mesmo. Eu vi alguns meses atrás um irmão de lá de Uberlândia, um pastor que esteve aqui, ele trouxe uma revelação interessante, e eu já contei isso para alguns irmãos, inclusive pastores lá em Cruz das Almas, que o crucifixo que nós usamos não é para nos livrar do mal. Esse crucifixo, aquela cruz que nós usamos, é para nós olhando para ela, livrar o nosso irmão do mal. Que coisa tremenda, eu não tinha ainda pensado nisso. Porque nós, sem Jesus, nós vamos estar sempre fazendo mal. A um ou a outro, uma hora ou outra, a gente vai ter aquela síndrome do escorpião com o sapo. Muitos já ouviram falar aqui, né? Uma hora dessa, aquela natureza, ela vai te ferrar. Por isso, eu quis até colocar um crucifixo hoje, eu nem pensei nisso. Mas minha mulher não faz isso não, que fica muito jovem para o... Ela deu outro termo, viu? Mas eu falei muito jovem. Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor é que te guarda do mal.
É Ele que te guarda do mal. Amém? Que mal? O mal que você pode fazer a si mesmo. Porque o nosso maior inimigo, por incrível que pareça, somos nós mesmos. Nós, quando adoecemos, é porque a gente não cuidou da nossa alma. Deixou ela vadia. Não é, pastor Erisvaldo? A nossa alma é vadia. Se deixar ela, ela faz travessuras e vai quebrar muita coisa dentro dessa casa. Então, é preciso que a gente dependa desse guarda de Israel. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. Então, quem deve governar é o Espírito Santo que habita em você. A sua alma tem que estar sujeita a Deus, sujeita ao seu Espírito que está em você. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqui ele fala de eternidade, a tua saída, a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, queridos, Davi foi o pecador resgatado. Nós sabemos, né? A Bíblia conta a história, não esconde nada da vida pregressa de Davi. Como foi a vida de Davi? Um homem adúltero, um homem sanguinário, um homem violento, um homem dissimulado, um homem adúltero, assassino, mas ele foi resgatado. Ele foi resgatado e se tornou santo. De um pecador para santo. Um homem segundo o coração de Deus. E como eu falei antes, como está escrito, não como eu falei, como a Bíblia fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, meu irmão, o que mais me impressiona na vida de Davi, assim como outros santos do Velho Testamento, é que eles não leram o que aconteceu no Getsêmani. Eles não leram o que aconteceu no Calvário. Eles não leram. E nós lemos. Quantos aqui já leram o que aconteceu no Getsêmani? Quantos leram o que aconteceu no Calvário? Todos nós já lemos. Amém? Esses santos, esses homens segundo o coração de Deus, não conheciam essa parte da Bíblia. Eles não viram Jesus. Só por revelação. Mas eles não viram, não leram isso. Nós lemos. Amém, queridos? Então, que a nossa justiça exceda e muito a justiça desses santos do Velho Testamento, né? Nós, a quem o Senhor elogiou e disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, brilhe a vossa luz, para que vejam as suas obras. E as obras são as obras dele, não são nossas. São para a glória dele, não para a nossa glória. E no verso 20 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Amém? É isso que eu queria trazer nessa noite. A gente vai ter ceia agora e vamos estar compartilhando a ceia, essa alegria, e que isso fique para a gente pensar, irmãos, que é muito sério. A Bíblia, ela deve ser lida com esse espírito de que, o Velho Testamento não serve. Serve sim, para que você possa ter essas revelações de quão esses homens foram valentes. Você lê Hebreus 11, você vê aqueles homens, Abraão, Moisés, todos eles, a galeria dos heróis, eles não viram o que nós vimos. Eles não leram o que nós lemos. Eles não sabiam o que nós sabemos. Eles faziam só por revelação. O Espírito Santo estava neles. Mas está também em nós. E nós temos algo a mais a nosso favor. Que nós vivemos na nova aliança. Novo tempo. Nós sabemos de coisas. Vimos coisas que eles não viram. Jesus fala isso. Ele fala, Jerusalém, né? Quantos de vocês, quantos profetas desejaram ver o que vocês viram e não viram? E vocês estão aí atrás, né? De leis, atrás de coisas que vão
né, matar vocês. Nós estamos na dispensação da graça de Deus, onde o amor é o vínculo da perfeição. E a gente queria, nessa hora, compartilhar essa ceia, né, com esse entendimento de que nós somos privilegiados. Nós temos toda a condição de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Temos mais condição ainda. Mais condição. Então, eu queria orar e depois a gente vai ministrar-se aqui. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor, porque nós, ó Deus, não temos nada, Senhor, de revelação, mas é o Teu Espírito que nos traz tantas coisas maravilhosas. Ainda que nós preparemos toda uma palavra, um sermão, nada valerá se o Senhor não falar através de nós. Nos perdoa quando nós confiamos na nossa caneta, nos nossos próprios, Deus, sentimentos, nas nossas próprias conclusões, porque o Senhor é um Deus que é diferente de nós. Cabe a nós buscar te conhecer cada vez mais. Porque cada vez que te conhecemos, te amamos mais. Aleluia. Cada vez que te conhecemos, nós nos diminuímos. Hoje, Gabi me fez uma pergunta, pastor, o que é o verme de Jacó? O que é o verme de Jacó? E eu respondi para ela, Jacó é a igreja, Jacó é o povo de Deus, e comparado com a grandeza e com o amor desse Pai maravilhoso, nós somos equiparados a um verme. É assim que Deus nos vê, mas é assim, vendo dessa forma, que Ele nos ama incompreensivelmente. Por isso nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, bondade, pelo Teu cuidado, por essa igreja, pela vida de cada irmão. Abençoa as famílias, abençoa crianças que estão acabando de entrar aqui, que o Senhor possa continuar falando conosco essa noite, em nome e para a glória de Jesus. Amém?